A próxima seção é um tanto técnica e eu não vou, por enquanto, falar sobre ela. Inclusive, eu recomendo que você pule essa seção, porque muita gente vai ler e não vai entender, então não precisa se preocupar com isso. Eu coloquei aqui mais como um apêndice, uma forma de mostrar que o assunto que eu estou explicando aqui não acaba aqui, ele tem muito mais desdobramentos. E como não é nossa prioridade falar sobre esses desdobramentos, eu vou pular para a seção 4. Talvez depois eu faça um vídeo sobre a seção 3. Se eu fizer, eu acrescento aqui na playlist. Então vamos para a seção 4, que fala sobre os conjuntos RN. Tudo que eu falei sobre produtos cartesianos foi para chegar aqui e dizer o que é o RN. O RN é um caso particular muito importante de conjunto potência. Rn é produto cartesiano de R com R com R n vezes, onde R é o conjunto dos números reais. Então estou falando do conjunto das ênuplas ordenadas com todas as componentes no conjunto dos números reais. Em particular, você vai ter o R0, o R1, o R2, o R3. São conjuntos diferentes. E são vários conjuntos, infinitos conjuntos. Então a gente tem uma família infinita de conjuntos Rn. A gente se refere a essa família de conjuntos falando o Rn, como se fosse um único conjunto. Mas não é um único conjunto, são vários, infinitos. Tá? Mas mesmo assim a gente fala o Rn, no Rn, em Rn, como se fosse um conjunto específico. Quando a gente usar essas expressões aqui, a gente está se referindo a qualquer membro da família de conjuntos Rn, R0, R1, R2, R3, R4, etc. A gente já observou que, em geral, para qualquer conjunto a primeira potência desse conjunto é o próprio A, que é a mesma coisa de dizer que o produto cartesiano desse conjunto apenas é ele próprio. A gente também disse que o produto cartesiano de nenhum conjunto, ou a zeroésima potência de qualquer conjunto, é o conjunto unitário formado apenas pela lista vazia. Isso vale em particular para quando o conjunto A é o conjunto dos números reais. Primeira potência do conjunto dos números reais é quem? É o próprio conjunto dos números reais. Zeroésima potência do conjunto dos números reais é o quê? É o conjunto formado apenas pela lista vazia. Mas nesse caso, é conveniente identificar esse conjunto formado apenas pela lista vazia com o conjunto formado apenas pelo zero, porque zero é um elemento do conjunto dos números reais. Certo? Então a gente vai considerar R0 como sendo o conjunto formado apenas pelo zero. Parece que eu estou me contradizendo aqui, porque o que está escrito embaixo deveria ser um caso particular do que está escrito em cima. E isso só é possível se eu disser que o zero é igual à lista vazia. Aí você pode perguntar, peraí, o zero é igual à lista vazia? Não importa muito se é igual ou não, o que importa é que no nosso contexto, eles serão identificados, serão tratados como se fossem a mesma coisa. Imagine que você tenha uma n-upla ordenada de números reais, e uma das componentes dessa n-upla ordenada seja o número 2,72. Como é que você escreve isso? Vai colocar o 2,72 aqui, separado das outras componentes por vírgulas, mas no próprio número 2,72 já tem uma vírgula. Quer dizer, a escrita pode ficar bastante confusa se você continuar usando vírgulas para separar as componentes de uma n-upla ordenada de números reais quando se utiliza notação de vírgula flutuante. Por isso, às vezes, a gente usa ponto e vírgula para separar as componentes numa n-upla ordenada de números reais. Então a gente pode escrever x1, ponto e vírgula x2, ponto e vírgula x3, etc., ponto e vírgula xn, em vez de x1, x2, x3, etc., xn. Agora, isso é uma exceção, porque o normal é a gente evitar números escritos na notação decimal com vírgula flutuante. 2,72 é uma coisa que aparece muito pouco na matemática do ensino superior. É até mais comum escrever 272 dividido por 100, ou simplificar isso para 136 sobre 50, ou melhor ainda, 68 sobre 25. Pronto.
Mas eventualmente pode ser mais conveniente escrever o número em notação decimal mesmo, com vírgula flutuante. E nesse caso, você pode usar ponto e vírgula para separar os componentes na n-upla ordenada. Alguns exemplos de elementos do R2 são os pares ordenados 3 menos 5 meios, raiz de 2, 0 e menos π, 1, que também poderia ser escrito assim. Perceba que eu estou usando aqui a forma decimal com vírgula flutuante para o número π, 3,14, e coloquei 3 pontinhos aqui para dizer que tem infinitas casas decimais depois do 14. Como eu usei vírgula flutuante para indicar uma componente aqui desse par ordenado, eu tenho que usar ponto e vírgula para separar as componentes, né? Senão fica bagunçado aí. Agora, é claro que essa forma de escrever é muito desaconselhável. Não escreva assim. Isso aqui é apenas um exemplo para mostrar quando o ponto e vírgula poderia ser usado. Se por algum motivo, em determinado contexto muito atípico, fosse mais conveniente escrever 3,14 3 pontinhos para se referir ao número π, então nesse contexto seria obrigatório usar ponto e vírgula para separar as componentes e não vírgula. Um erro comum é a pessoa escrever a notação decimal para o número, sem necessidade, inclusive, mas piorar isso esquecendo dos 3 pontinhos, usando 3,14 como se fosse igual a π, né? No momento que você escreve 3,14 no lugar onde deveria escrever π, é como se você estivesse dizendo que π é igual a 3,14. Aí é um erro grave, porque esses números não são iguais. Você pode considerar que são próximos, mas próximos é relativo, e relativo na matemática não existe. São distintos, ponto. Alguns exemplos de elementos do R3 são a tripla ordenada 0, 0, 0, a tripla ordenada menos seno de 3, cosseno de 3, menos 1, e a tripla ordenada menos meio, menos 1,333, 10 elevado a 50. Então eu tenho aqui 3 componentes. Em algumas delas eu utilizei vírgula flutuante, por isso eu estou usando ponto e vírgula para separar as componentes. Na segunda componente, onde a gente tem menos 1,333, se eu escrevi assim, é porque eu estou me referindo ao número menos 1,333, que é diferente do número menos 1,3333333, etc, etc, etc. Se eu escrevi 3 casas decimais apenas e não coloquei 3 pontinhos depois, é porque o número termina aí, não tem mais casas decimais depois do terceiro 3. Se eu quisesse escrever menos 1,33333, etc., seria melhor escrever menos 4 terços, certo? Ou então, na pior das hipóteses, colocar menos 1,333, 3 pontinhos. De qualquer forma, se em algum contexto atípico for necessário usar vírgula flutuante para indicar os componentes de uma n-upla ordenada, você deve usar ponto e vírgula para separar os componentes. Alguns elementos do R4 são estes aqui. Ó. É importante notar que, de fato, você tem aqui 4 componentes reais. E para ter certeza que realmente todos esses números são números reais, você deve verificar se essas expressões aqui estão bem definidas nos números reais. Ó. Raiz cúbica de menos 9 é um número real? Será que não tem problema o menos estar dentro da raiz? Se fosse raiz quadrada de menos 9, teria problema, né? Raiz quadrada de menos 9 não é real, é um número imaginário, um número complexo que não é real. Mas raiz cúbica de menos 9 resulta num número real. É igual a menos raiz cúbica de 9, que é uma raiz não exata. Aqui também, arcosseno de 2/5 é um número real? Você tem que verificar que 2/5 pertence ao domínio da função arcosseno. O domínio da função arcosseno é o intervalo fechado que vai de menos 1 a 1. Como 2/5 pertence a esse intervalo, então 2/5 está no domínio da função arcosseno e, portanto, essa expressão aqui está bem definida e resulta num número real.
Alguns exemplos de elementos do R1 são estas listas unitárias aqui, que a gente identifica com suas únicas componentes. Quer dizer, a lista unitária formada apenas pelo número 0 é considerada igual ao número 0. Aqui no nosso contexto, isto pode ser considerado igual a isto. É importante perceber novamente, né, que raiz quinta de 4 elevado a 7 é realmente um número real, para ter certeza que esse cara, que é igual a esse, está realmente no conjunto R elevado a 1. Por que isso aqui é um número real? Está bem definida a raiz quinta de 4 elevado a 7? Está, não tem nenhum problema não. Teria problema se fosse raiz de ordem par aplicada no número negativo. Raiz quarta de menos 3, por exemplo. Aí não é real. E R0 é formado pelo quê? R0 é formado apenas pelo número 0. Como a gente já viu, A elevado a 0 consiste apenas na lista vazia. No caso em que esse A é o conjunto dos números reais, a gente identifica a lista vazia com o número 0, e então R0 é o conjunto formado apenas pelo número 0.